musa, não era a musa do Marcelino, era a musa dos alunos de pós-graduação que não tinham bolsa no mestrado. É essa a história, né? E saiu uma matéria na época no Correio Popular, comigo falando da falta de bolsas, da importância de ter bolsas na pós e tudo mais. E a gente chega um dia para a aula do Marcelino, assim, né? Teorias do lazer. Aí ele colocou o jornal, assim, e aí ele escreveu Musa dos Desembolsados, era por... não sou musa dele, era dos alunos da pós-graduação. Mas, enfim, fechando o parênteses aí, então é uma alegria estar aqui, né, com todas essas pessoas estudiosas, queridas aqui, que eu estou vendo, né, aqui pela câmera, né, muito gostoso estar aqui. Então, assim, antes de passar a bola aí para a Tereza, né, todos vocês já devem ter assistido, né, a palestra dela no YouTube, né, a Tereza também é uma querida, né, Tereza, de muito tempo, né, não vou ficar falando aqui também de quanto, né, mas só para explicar a dinâmica, então vocês mantenham os microfones desligados, por favor, né, e depois podem, a partir da primeira questão aqui que eu vou problematizar aqui com a Tereza, vocês podem ir colocando no chat, né, se alguém quiser fazer alguma pergunta também, eu vou estar anotando aqui, organizando, né, as questões, e também, dependendo do número de questões, dependendo, a gente pode fazer isso individualmente ou talvez em bloco também, né, Juliano? Dependendo do número de questões, tá? E também, assim, se não quiser fazer no chat, pode fazer só ali pelo microfone, mas vamos ver como é que vão ser as inscrições aqui, e a gente vai colocando, então, as informações e todos esse esquema aí pelo chat, né? Então, a professora Tereza França, né, professora do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco, é chefe de departamento de Educação Física lá da Universidade Federal de Pernambuco também, é coordenadora pedagógica das disciplinas de estágio supervisionado e do programa de residência pedagógica do curso de licenciatura em Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco, é líder do laboratório e grupo de pesquisa NIEL, DF, né, o UFPE, conselheira do Conselho Estadual de Cultura em Pernambuco, representante da sociedade civil do segmento de matriz africana, é membro pesquisadora do LEO, né, Laboratório de Estudos do Lazer, e é membro pesquisadora do CBCE, Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, né. Bom, querida Tereza, ao ouvir a sua fala, né, eu fui me lembrando, assim, e concordando com você, né, nessa relação da formação inicial, a importância da pesquisa, ensino e extensão, né, principalmente fiquei pensando muito, né, na extensão da FEF, o quanto que ela colabora com a formação, além né, da questão da pesquisa e do ensino. E quando você termina, né, então você traz aí essa contextualização, né, historiciza um pouco aí essa questão da etnometodologia, e eu vou começar então de trás para frente, porque você termina a sua fala comentando. Então, a etnometodologia, ela é uma abordagem metodológica, certo? Qualitativa, certo? Né, qualitativa. Então, eu queria... você vai ter um tempo, claro, aí para voltar nesses pontos, mas eu queria já dar uma esquentada. Então, considerando que toda escolha metodológica, né, ela é complexa, ela tem limites, né, ela pressupõe em escolhas renúncias, né, então, eu queria saber o seguinte, se é possível utilizar a etnometodologia associada a outras abordagens, né, qualitativas, claro, né, e já emendando, como se dá a coleta de dados da etnometodologia, que eu acho que a gente está falando de formação inicial, então a gente tem também alunos aqui, né, que eu acho que pode querer compreender melhor como se dá essa coleta de dados, assim, quais as técnicas, se utiliza a observação,
se utiliza entrevistas, né? E como se dá análise de dados, tá? Então, eu fico por aqui para você aí ir esquentando e retomando algumas questões aí da sua fala. Tereza, abre o microfone. Boa noite a todos e a todas. Prazer enorme estar aqui com esse povo lindo, maravilhoso, essas mulheres, esses homens. A emoção me toma. Trazer essa memória lúdica de alguns tempos atrás me faz relembrar, né, as atividades marítimas, né, do primeiro livro que eu tive acesso, né, dessa discussão, essa proximidade com Olívia, quando eu conversei, sim, com Juliano lá no evento aqui no Enarel, Pedroca assumiu isso de frente, nós tivemos que resistir dentro da instituição que hoje tem outra visão, né, tem outra proposta, tem outra perspectiva, né, dessa relação institucional com a sociedade, com o lazer, com quem faz o lazer, com quem busca o lazer, com quem constrói, com quem promove o lazer, né, com as políticas públicas. Então, hoje a gente tem realmente, mas naquela época não foi fácil, né, não foi fácil, mas nós conseguimos conquistar esse espaço com a construção, né, dessas pessoas que estão aqui recentes, né, mas aí é interessante quando Juliano traz esse resgate daqui do Nordeste, da Cátia, da Márcia, né, da Celi, e aí eu incluiria nessa discussão que não era a praia dela, né, mas a praia dela era a base metodológica, que é a nossa saudosa Michelle Ortega Escobar, que fez, sim, uma história diferente aqui em Pernambuco, né, com essa discussão metodológica, e não resta a menor dúvida que esse amor, essa proximidade, né, esse interesse, né, de estudar a metodologia, não só de pesquisa, não só a metodologia do trabalho científico, da pesquisa científica, que são diferentes, não é isso? A pesquisa metodológica também. Então, é muito bom estar aqui. Quando eu pensei, quando nós conversamos o primeiro momento com o Juliano para vir participar dessa semana, que eu estou muito honrada, né, de estar aqui com essas pessoas queridas, Pina mora aqui no meu coração, uma pessoa que me ensinou muito, 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 muito a ser lazerento, né, porque Pina, ele é lazerento. E aí, toda essa história, né, na caminhada, com o Bramante, começa também lá atrás, com o Marcelino, sabe, Olívia? Lá quando eu entrei no mestrado da Unicamp, né, uma nordestina, mulher, negra, que foi para o Sul Maravilha fazer o seu mestrado, e lá pessoas como Marcelino, como Saviane, como Gadotti, como Rubem Alves, começou a abrir, né, e eu ver que, na realidade, aquela área que eu estudava e que já me inquietava com essa questão da disciplina de recreação, porque eu era professora de recreação, eu fui concursada para a disciplina de recreação, né? E aí, toda essa trajetória, eu começava a ver que tinha algo que não atendia às minhas expectativas, na perspectiva muito maior, de um campo de conhecimento muito maior. E aí eu encontrei o lazer, né? Encontrei o lazer e vi, percebi, compreendi que esse universo realmente ele propicia e ele é frutífero de leituras, de análises científicas, né? E que nos pode, com certeza, garantir, né? Enquanto estudiosos da área, enquanto educadores da área, construir e sistematizar um conhecimento, tanto é que nós estamos aqui e agora, né? Então, estar nesse campo da pesquisa
quando eu voltei do meu mestrado, né, e assumi a coordenação do curso de licenciatura, eu comecei a me inquietar muito mais, porque o objeto de estudo do meu mestrado foi a formação inicial, né? Foram as disciplinas pedagógicas, chamadas disciplinas pedagógicas, do curso de licenciatura em Educação Física. E nessa volta, né, para olhar por dentro aquilo que eu tinha estudado e analisado ainda um pouco, né, distante, foi que eu resolvi realmente me aprofundar nos estudos da pesquisa e essa relação do ensino, pesquisa e extensão, porque é como o Bicudo falou, né? Você não consegue fazer só. Uma prática, ela se expressa a partir dos seus ditames, da sua base teórica. Essa unidade de teoria e prática, ela é fundamental, ela é indissociável, né? E estar, né, nessa unidade, garantir esse olhar na formação inicial, me inquietava muito, né? Me inquietava, e eu comecei a estudar dentro do universo da pesquisa qualitativa, considerando que a quantitativa também oferece dados para que a gente tenha uma leitura qualitativa, né? Porque a pesquisa quantitativa, ela acaba em si quando ela diz o percentual, quando ela diz um número, mas ela avança para uma pesquisa qualitativa quando ela, a partir de categorias, você consegue fazer a leitura desses dados quantitativos, né? Então, comecei a pesquisar dentro da perspectiva das ciências humanas, né? Me envolvi efetivamente com a disciplina de prática de ensino na época, e aí fui me aprofundando na pesquisa no ensino superior, né? Ler por dentro aquele universo que eu participava. Como é que eu poderia contribuir para alterar, né, aquelas 3 categorias que o coletivo de autores traz, né? Alterar a relação de poder, alterar a comunicação e linguagem, e alterar a forma de produção do conhecimento. E isso também comecei a investigar, e foram as pesquisas qualitativas, né? A etnografia, a história de vida, né? Que fui olhando por dentro. E aí, para não me demorar mais ainda, porque a história me fascina, quando eu fui fazer o meu doutorado, né, a minha orientadora, então, professora Cátia Brandão, muito querida, eu tenho um respeito enorme por ela, é uma pessoa parceira, amiga, não resta a menor dúvida de todas as possibilidades que Cátia contribuiu, né, para o lazer no Brasil e fora do Brasil. Nós não podemos negar de forma alguma isso, de jeito nenhum. E quando lá, naquela forma ditatorial, de comando, que a Cátia tem, né, e que todo mundo sabe, ela distribuiu várias formas de olhar o universo da pesquisa. E no meu colo caiu o quê? A etnometodologia. O que é isso, pelo amor de Deus? Como é que eu vou fazer isso? Onde é que eu vou estudar isso? E aí, junto com a etnometodologia, veio um monte de livros, né? A etnometodologia educação, a etnometodologia, a Escola de Chicago, enfim, vários livros que vinham discutindo essa base metodológica, né? E tive a oportunidade de realizar alguns trabalhos, né, na época, e também ministrar aulas junto com a professora Cátia, tanto no curso de graduação da Educação Física, como no turismo, né? E aí, no turismo, teve o conhecimento e buscar o turismo pedagógico. E a etnometodologia, quando eu comecei a incorporá-la, porque por isso que ela é uma abordagem metodológica,
ela não é simplesmente um método que você vai lá, pega e usa e descarta. Você incorpora, né? Ela te provoca a pensar esse cotidiano a partir das suas relações. Você não se distancia do seu objeto, não é? Não tem aquelas medidas, né, de que você tem que ter tantas páginas, você tem que ter tantos sujeitos, inclusive a etnometodologia não utiliza essa terminologia de sujeito, né? O Coulon chama de noção de membro, atores, ou seja, quem produz o conhecimento. Nós sistematizamos o conhecimento a partir da etnometodologia, mas quem produz esse conhecimento são nossos atores, sem eles não existe pesquisa. Até mesmo os atores que estão lá na pesquisa bibliográfica, que nós somos nós e o livro. Mas ali está latente pessoas, atores, produtores. É essa forma de você olhar a pesquisa, a etnometodologia, dentro dos seus parâmetros, e aí Coulon tem um exemplo sensacional de uma pesquisa que ele faz na escola, né? E aí você começa a ver que a pesquisa, ela não é ser pesquisador, não tem que usar óculos, não tem que ser barbudo, não tem que estar com a mochila de couro do lado, não tem que estar emaranhado com um bocado de fios, não tem que decorar um bocado de livros. Você tem que incorporar e você tem que produzir. Foi isso que eu aprendi com a etnometodologia, né? Foi isso que me fez. E aí, quando eu encontrei, né, essa base teórica, que me deu algumas categorias dentro da sua leitura, para que eu olhe, e aí eu já vou pontuar um pouco da questão que Olivia coloca, né, em cima de como é que você lê esses dados, a partir dos seus conceitos-chave, a partir de compreender os seus conceitos-chave. E não, por exemplo, Coulon diz que não existe tradução para o accountabile. Eu não fui teimar com ele, não. Eu não fui buscar uma tradução para compreender. Eu fui compreender como essa categoria, esse conceito-chave, faz a leitura dessa reconstituição que ele fala. E aí são categorias como tempo, autonomia, trabalho, prazer, autodeterminação, ludicidade, emancipação, totalidade. Então, são categorias que você vai elegendo, não é? A partir do que você quer buscar nesse cotidiano. E está no bojo dessa abordagem metodológica, não é? Que você vai construindo. Tem um estudo agora bem recente, né? Não sei nem se eu poderei falar, mas se ela estiver aí na sala, ela me perdoa, né? Que é uma colega minha aqui do departamento da universidade, ela é do Colégio de Aplicação, mas trabalha comigo na disciplina de estágio supervisionado, que a gente fez uma revolução, depois eu quero conversar com você, fez nesse estágio supervisionado, né? A Roberta Butreau, ela fez um estudo sobre a etnometodologia, com um olhar epistemológico sobre os conhecimentos socialmente construídos nas práticas sociais. Está bem fresquinho, foi um trabalho que ela fez agora para o doutorado dela, né? E aí nós conversamos, e uma coisa que eu gostaria de trazer aqui para talvez compreender melhor didaticamente essa configuração etnometodológica, né? Ela diz que no estudo que ela faz, e gente, agora eu esqueci o nome de Macedo, né? Que trabalhou com Macedo, com Coulon, com Teresa França, com Cátia Brandão, com Mônica Folena, e vários outros que trabalharam com a etnometodologia, né? Ela conclui que a etnometodologia é uma base epistemológica. Essa abordagem é uma base epistemológica pertinente para o desenvolvimento de pesquisas qualitativas. Investigações com interfaces entre, no caso do estudo que ela fez, linguagem e educação, e no meu estudo, em relação ao lazer. Então, colegas, né, parceiros e parceiras, essa é como uma ruptura
né? É uma ruptura com os ditames, com a rédea, né? Com a égide das ciências sociais tradicionais. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o próprio autor que diz, né? Ele sai daquele casulo, né? E abre perspectiva de uma abordagem, e eu gostaria de destacar aqui três aspectos centrais para a gente compreender essa relação com o lazer, não é? Porque ontem eu falei, né, minha filha disse, mãe, será que eles entenderam quando ela falou do lazer na escola, que essa escola não é lugar de lazer? A escola, da forma como ela está estruturada e como ela está funcionando, pelo conceito que nós compreendemos das subjetividades que se expressam no lazer. Mas ela é espaço para a construção de práticas de educação para o lazer. Nós abrimos aqui as nossas escolas da residência pedagógica aos sábados pela manhã. Né? E aí não tem chamada, não tem horário, o aluno vai e faz as escolhas, explora os campos da escola. Isso fácil? Não foi. Falando, talvez parece até ser, mas não é. É uma construção. E a gente aprende isso com essa bagagem da teoria, porque tem que ter uma teoria de conhecimento, entende, Olívia? Se não tiver uma teoria de conhecimento de fundo, você não avança. Você tem uma teoria de fundo, que é a teoria crítica, não é? Que, por exemplo, quando o Saviani nos ensina a pedagogia crítica, né? A pedagogia que traz os ditames disso. Então, para fechar um pouco essa minha fala, eu queria trazer 3 pontos que eu separei aqui para a gente, talvez, formular e dar resposta das perguntas que a Olívia colocou. Primeiro, na perspectiva de procedimentos metodológicos, né, de técnicas para construir a etnometodologia, é mais ou menos uma lata de tinta. Eu digo isso para meus alunos, eles morrem de rir. É uma lata de tinta que você, sem querer, passa andando, chuta ela e ela derrama. Ela vai para o começo, ela vai para o fim, ela vai para frente, a tinta se espalha. E a etnometodologia é isso. Ela vem desde o momento da tua intencionalidade de pesquisador e pesquisadora até o final do teu trabalho. E ela diz, não dá só para você concluir dizendo o que achou, isso, aquilo e aquilo outro. Você tem que apresentar uma proposição. A etnometodologia nos orienta, nos estimula a ser propositivos, ou seja, o teu trabalho não termina em você mesmo. Por isso que aquela pesquisa que nós fizemos lá em 2014 sobre a Copa, com 22 municípios aqui do estado, ela hoje ainda é viva, né? Então, ela amplia essas possibilidades dentro da perspectiva do caráter interdisciplinar. Não dá para fazer um estudo etnometodológico, etnomatemático, ouso bicudo a dizer isso, não dá, sem ter uma linguagem interdisciplinar. O lazer não pode falar sozinho. O lazer não se constrói por ele sozinho. O lazer se constrói com as linguagens, com as diferentes linguagens. Então, o procedimento metodológico, essa tinta que derrama, né, ela começa a ouvir, e a escuta, o olhar, são os principais caminhos do nosso corpo para captar esses dados. E aí a etnometodologia sugere que não usemos questionário. O questionário, ele vai servir para você identificar os seus atores. Ele vai saber perguntar para Juliano como é o nome dele, que ele mora, como é a família, tem filho, não tem filho, mora onde, dá aula onde. Isso sim, pode ser. Agora, para você conversar sobre o teu objeto, primeiro não tem segredo. Você tem que expressar qual é o teu objetivo e tem que falar com o teu ator sobre os princípios e os pressupostos que você acredita em cima daquele objeto. Porque aí o diálogo ele vai fluir.
Não é casca de banana. Ah, eu quero ver, eu digo para os meus alunos assim, ó, mesmismo não queremos ver. Nós queremos ver Ana, nós queremos ver Olívia, nós queremos ver Marília, nós queremos ver Juliano. O que é que eles estão fazendo? Porque são experiências exitosas. Saber se na escola municipal Humberto Castelo Branco, professor de educação física, faz planejamento, não nos interessa. Se vou nadar, nadar, nadar e morrer no seco. O segundo ponto que eu quero colocar aqui, e aí, sim, falei, né? O questionário, ele é para você conhecer um pouco dessa realidade, que não é o currículo Lattes, viu? Não é o currículo Lattes, é o currículo vida. O currículo Lattes está aí na internet. A gente vai lá e faz uma pesquisa, faz um levantamento. É currículo vida. Teve um brincante meu, um ator meu, no meu doutorado, que ele chegou, passou para mim um e-mail, assim, dizendo assim, vocês todos conhecem ele, mas eu tenho que guardar, né, a reserva da idoneidade, do segredo do brincante. Mas ele disse, Tereza, me dá mais uma semana, porque eu nunca falei de mim dentro dessa perspectiva que você está me perguntando. Eu achei aquilo tão lindo, sabe? Que eu disse, eu não vou dar uma semana, eu vou dar 2. Eu vou me acabar aqui com a minha orientadora me apertando os braços, mas você vai ter 2 semanas para falar de você, né? Quando eu fui visitar, eu visitei Maringá antes de entrevistar o Juliano. Eu fui para Mococa. Sabe onde é Mococa? Vocês conhecem Mococa? Mococa é a terra natal de Gisele Schwartz. Fui para lá para conhecer a terra do meu ator. E isso que a etnometodologia diz, que estimula o pesquisador a mergulhar nas experiências vividas dos pesquisados, do objeto. Por isso que não há distanciamento entre o objeto e quem pesquisa, né? É um diálogo dialógico, né? Só para reforçar que o diálogo é dialógico, né? E, por fim, né? Por fim, não, que não tem fim. O terceiro aspecto, né, que eu quero colocar dentro dessa perspectiva, em cima das perguntas que a Olívia colocou, sim, Olívia, nós temos que fazer observação, mas a observação tem um sentido e um significado. Por que eu estou observando? Para que eu vou observar? O que eu vou observar? Porque eu não posso, no final do meu processo investigativo, ter um monte de dados que eu não sei o que fazer com eles. Então, ela sugere, da mesma forma que a entrevista narrativa, ou seja, a fala, eu quero ouvir o meu ator. Se eu não puder entrevistar 10, entrevisto 2, entrevisto 1, mas vai depender do meu recorte, do meu objeto, né? Então, a observação é a observação participante. Significa dizer o quê? Que quem eu vou observar sabe porque eu estou ali. Eu não vou chegar lá numa quadra, numa sala, num parque, numa piscina, numa praia, num condomínio, me sentar e ficar anotando lá um monte de coisa e as pessoas olhando assim para mim. O que é que aquela mulher está fazendo ali? Não, as pessoas têm que saber. Então, é a observação participante, né? E a leitura dos dados, a gente trabalha com, por exemplo, com análise de conteúdo e com análise de discurso. Então, a gente vai guardando, como vocês queiram chamar, né, para fazer a leitura interpretativa daqueles dados e gravar, né? Você tem que combinar com seu ator aonde ele quer ser entrevistado, né? De que forma, qual é o ambiente, tudo isso vai lhe dar, não é, esse lugar de pesquisador e pesquisadora, não é, que vai ter essa fundamentação epistemológica, essa teoria crítica do conhecimento, né, de olhar. Bramante me passou uma mensagem hoje muito carinhosa, né, amo de paixão esse homem,
ele me passou, ele falou que não poderia vir e tal, e etc. E ele falou o seguinte: Tereza, é muito bom ver uma pesquisa na realidade, na comunidade. E é isso que a etnometodologia nos orienta. Olhar a prática social, olhar o cotidiano, o que se expressa, por exemplo, num passeio ciclístico. O que é que se expressa? Né? De que forma eles se relacionam? Como é que eu posso chegar e ver a prática e a realização dos ciclistas, do técnico, não é? Do condutor, do policial que vai abrir na passagem? Tudo isso faz parte do universo que eu vou pesquisar do lazer do ciclista. Então, não sei se eu faltei alguma resposta que você fez, mas eu lembro dos dados, dos procedimentos, né? Se você pode, sim, usar outras metodologias qualitativas, até quantitativa, no sentido de ler aqueles dados que você coletou, né? Porque senão não nos serve, né? E olhar por dentro o que acontece no real concreto, né? Então, tem aqui, Natan, Tereza, você considera que os pressupostos da etnologia podem se assemelhar à etnografia? Sim, sim, eles dialogam, né? Eles dialogam. É como eu digo para meus alunos, jogo e lúdico não são sinônimos. Esse professor, eu aprendi a vida toda que jogo é lúdico. Jogo e lúdico são as mesmas coisas. Eu digo para eles, no primeiro até assim da nossa disciplina, eu digo, não são. Você é um menino, ele é um menino, mas vocês não são a mesma coisa. Vocês têm especificidades, características próprias. Então, elas têm, né? Quando a pesquisa é feita pelo ambiente virtual, o que há de especificidade que eles diferenciam? O olhar que você tem sobre aquele, né? Tem um programa, não é grande coisa a apresentadora, desculpa até dizer isso, pode ser que tenha algum fã dela aí, Lavando a Alma. Gente, eu já visitei cada lugar maravilhoso, nessa pandemia, né? Porque fora dela, de madrugada, eu não tinha outra coisa para fazer, morta de cansada, e aí lavando a alma. Gente, cada cascata, cada bairro, cada rua, e você vai olhar. Nós estamos fazendo esse exercício agora com as aulas virtuais das práticas de lazer, não é? Olhar por dentro do que é virtual, porque virtual é vida. Nós não temos o calor humano, não temos o toque, não temos o abraço, não temos a quintura, mas é outra pessoa que está ali atrás da telinha, que tem sentimentos como eu tenho, que tem expressões como eu tenho, né? E que está falando ao tempo, não é? Ela está falando comigo e com você, e com você, e com você, e com você ao mesmo tempo, né? Então, eu vejo, sabe, Natan, que elas têm especificidade, sim, mas você tem como ver o cotidiano, a reflexividade, a indicialidade, né? Você tem como interagir, né? Você tem como buscar elementos. Agora, por exemplo, nós estamos realizando, para fechar mesmo, nós estamos realizando um ciclo de palestra na disciplina de metodologia do ensino das práticas lúdicas, né? Que eu estou vendo aqui 2 palestrantes que vão vir aqui dar show. Quinta-feira veio Tiago e veio Liana, né? Brevemente vai vir a Ana, brevemente vai vir o Juliano, brevemente vai vir a Patrícia, né? E nós fizemos o quê? Vamos fazer uma biografia desse povo. Então, a turma foi autodividida em grupos e eles estão pesquisando a vida de vocês. Porque não adianta só assistir uma palestra, gente. Eu tenho que saber quem é que está falando para mim, né? E aí, a categoria prática e realização foi o pano de fundo dessa pesquisa que eles estão fazendo.
tá? Então, e vai ser virtual, né, Nathan, só para que você veja. Bom, então é isso, uma orientanda minha aí, né, ela está falando que você precisa falar a utilização dos conceitos chaves, ela foi minha orientanda, ela pesquisou no mestrado, né, fez uma dissertação belíssima, sobre a prática crítica humanizadora, a prática, e nós produzimos um texto sobre planejamento participativo, né? Então, Lisandre, beijo para tu, obrigada pela tua presença. Ontem nós falamos um pouco dessa utilização, Lisandre. Passamos cada um na fala, né? Na apresentação. Ontem não, na apresentação. Bom, então é isso. Deixa eu ver se tem nas análises. Tereza, tem Sim, duas. pronto, acho que é isso. Tereza, é que tem duas pessoas aqui que também fizeram outras questões. Tá bom. E aí eu estou seguindo aqui o chat para a gente seguir a ordem. Né? Ordenar a bagunça, né? Essa pessoa que está como Natan é a professora Gisele Schurtz, viu? Amada! Ela se apresentou no início que ela estava usando. Eu falei de você e da sua cidade, linda. E eu acho que ela ficou sem jeito aqui, então ela fez no chat aqui, mas ela comentou que ela ia entrar com esse nome. A Natália, Tereza, ela comenta que você apresentou uma metodologia que ela não conhecia, né, e que isso ampliou o conhecimento dela, e ela acredita que nós temos que estimular os professores a serem pesquisadores. Então, ela gostaria que você comentasse isso, né, sobre esses muros e barreiras que existem entre professores e pesquisadores. Eu não sei se a Natália quer complementar, Natália, né, se você quer comentar quem seriam esses professores, de ensino fundamental, professores universitários, né, talvez para especificar um pouquinho melhor aí a sua questão. A Natália está por aí? Bom, enquanto a Natália não vem, né, eu vou já pontuando essa questão. Natália e meus amigos todos e amigas. Professor tem que ser pesquisador. Ele é pesquisador. Ele pode não sistematizar o que ele faz, pesquisador. Então, o professor que está na educação infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio, na educação de jovens e adultos, no ensino técnico, no ensino superior, no bacharelado, na licenciatura. Gente, sem pesquisa, o conhecimento se torna obsoleto. E como é que você vai ensinar sem pesquisar? Como é que você vai ensinar a fazer extensão sem pesquisar? Então, a pesquisa é básica. E é uma luta para a gente conseguir realmente essa compreensão, não é? E ter essa oportunidade. Aqui em Pernambuco, por exemplo, eu fui professora do PAFO, acho que vocês também devem ter essa formação no estado de vocês, na cidade de vocês. E eu fui, né, e aí depois eu falo a minha opção política de ter ido, todos os professores, eles realizaram pesquisa. Porque eles já tinham passado por uma graduação, porque já eram professores da área da pedagogia, da matemática, da história, da geografia, do português, estão dando aula de educação física nas escolas, né? E não vão perder aquela aula, não vão deixar de dar, né? E eles não tinham nenhuma formação para realizar um TCC. Como pode? Como pode? Não é? Então, isso é que esse capital exacerbado, né, de produzir, de dar aula, de ter 40 horas e ter que estar com 5, 6 disciplinas, por exemplo, professor substituto, a minha briga aqui no departamento, com o chefe do departamento, é alterar essa relação de poder do professor substituto.
professor substituto, ele pode dar 6 aulas, 6 disciplinas, mas não pode orientar um TCC. Por que não pode? Não pode participar da disciplina de estágio supervisionado. Por que não? Então, essa é uma leitura que é uma luta. Nós precisamos, né, encampar essa luta. Mas o professor, ele é um pesquisador e ele tem que pesquisar, sim, diariamente. E aí não é só essa pesquisa de 4 paredes na frente de um computador, não é? Mas fazendo leituras, sistematizando, gravando. Uma vez Marcelino disse para mim: Tereza, se você não consegue escrever, grave, escreva o que você fala. E foi isso que eu fiz, muito tempo da minha vida. Porque quando eu fui fazer o meu mestrado, eu não tinha uma base teórica de sustentação. E eu tinha que construir essa base, né? E aí encontrei pessoas maravilhosas. Então, é isso, Natália. Tem sim, professor tem que ser pesquisador. Obrigada, Tereza. O professor Rani quer fazer uma questão para você também, vou passar direto para ele, e ele vai fazer aqui para você no microfone, tá? Obrigada, Tereza. Nada, professor, boa noite, professora Tereza França e demais colegas, noite, professores e pesquisadores. É uma alegria estar aqui com você. Pude ver o seu vídeo, apreciei demais a sua fala e também o olhar sensível que você traz. Eu vou tentar estabelecer um contexto a partir da sua fala para poder chegar na pergunta, tá? Então, eu vejo que o universo do lazer e da recreação continuam sendo campos muito férteis de investigação à medida que nós vamos nos aproximando da realidade concreta no tempo e espaço das pessoas e com um auscultar sensível e humanizado e um refletir sobre as relações que se estabelecem, assim como você disse, com as vivências lúdicas. A qualidade da investigação do campo do lazer, como bem disse a Cris na abertura, né, tem sido ampliada e fortificada devido ao rigor metodológico que vem sendo estabelecido no campo das ideias. Certamente, toda pesquisa tem sua relevância, seja em menor ou maior grau, assim como você trouxe da oralidade do próprio professor, que deve investigar a sua própria prática. O campo do lazer passou por um tempo dos conceitos, em seguida dos relatos de experiência, depois das políticas públicas, agora da sistematização dos conhecimentos angariados. Em qual momento as investigações se aproximarão com um olhar sensível e de dentro, próximo, incluso das investigações da teoria da prática, e colocam nesse bojo a recreação, já que você traz como a etnometodologia com um olhar de dentro também, com esse olhar sensível. Obrigado, professora. De nada, querido, de nada. Excelente reflexão, né? Muito, muito, muito importante, muito boa, né? E dá uma tese de doutorado. Né? É muito, muito boa, muito boa. Vê só, Rani, tá certo? É Rani? Rani. Então, Rani, vê só, eu entendo que esse momento é chegado, né? Ele veio sendo construído, ele veio sendo processado, ele veio sendo sentido e percebido. Não é por menos que nós estamos aqui, não é? Nós temos, sim, dentro da perspectiva desse universo do lazer, esse momento que você fala de se aproximar teoria e prática. Para mim, a nossa grande questão que nós precisamos realmente superar é quando eu li o Csikszentmihalyi, quando ele faz um questionamento numa obra de Morin, que ele diz assim: nós não devemos perguntar o que é criatividade. Nós devemos olhar para onde está a criatividade. Porque, nesse momento, ela não vem só, ela não vem deslocada,
ela vem com seus sentidos e seus significados. Então, o que eu entendo, né, fazendo uma analogia para a recreação e o lazer, essa proximidade, que não são distantes, eles são imbricados, dialógicos, dialéticos, nascem um dentro do outro, não é? Nós precisamos saber, na realidade, onde está o lazer, onde está a recreação. E esse onde está não significa um lugar e um tempo, não. Significa a dinâmica, né, do movimento desse lugar e desse tempo. Entende, Rani? Então, eu penso que essa aproximação ela já existe, ela já está acontecendo, ela já vem acontecendo. Na fala de Cristiane, eu me reportei ontem, quero me reportar novamente, ela traz isso, né? A história da compreensão, né, do mesmismo, do modelo, da repetição, da reprodução, da alegria. Por que é que eu não posso ser um professor de recreação se eu não botar um narizinho vermelho para poder a pessoa rir? Não é bem assim. Então, acho que esses limites, eles foram sendo rompidos pouco a pouco, e serão mais ainda. Então, acho que essa aproximação, pelo que eu pude entender do teu questionamento, é que essa aproximação, ela já vem acontecendo. E nós estamos aqui fazendo isso, nós estamos aqui mostrando isso, né, que é possível pensar, sentir e agir dentro do universo que nós somos, né? Porque nós não temos um corpo, nós somos um corpo, né? Então, esse sentir, por exemplo, nós temos um projeto de extensão que estava parado porque a universidade está com as atividades suspensas, atividades presenciais. Aí nós passamos março, abril e maio, distante das idosas. Uma saudade terrível, uma vontade de conversar. Então, vamos fazer virtual. Não, mas aí vai ser difícil. Elas não vão conseguir acessar. Elas não vão... Então, vamos ver, vamos testar. Aí fizemos uma roda de conversa com elas, elaboramos, cada mês a gente elabora o planejamento daquele mês. E as aulas, né, os encontros estão acontecendo virtualmente. Então, são estratégias e são buscas, né, que a gente aprende esse processo de construção. Eu penso assim, por enquanto. Nada de muito acabado, né? É um arquipélago de certezas e incertezas e de buscas constantes. Aqui tem uma pessoa, um parêntese, aqui tem uma pessoa supimpa, que foi meu orientando, hoje ele é professor lá em João Pessoa, aceitou um desafio de responder um edital da missão pedagógica e publicaram um livro fantástico de professores desse Brasil inteiro, norte, sul, leste e oeste, né? Então, é isso, sabe, Rani? Essa proximidade, ela acontece com pessoas que enfrentam o desafio, né? Que compreendem que não é um incompetente, um irresponsável, né? Um desleixado governante brasileiro que vai nos amarrar, que vai nos deixar acunhados. Não, nós não podemos ir para a praça, mas nós podemos trazer a praça para nós. Obrigado, professora. Obrigado. Oi. Eu ia perguntar, não sei se te respondi, Rani. Quer dizer, não é bem responder, eu queria dialogar com você. Não é só responder. Tereza, muito obrigado pela sua fala. Quando você fala que vai virar uma tese, o meu orientador, eu estou fazendo doutorado nesse momento na UEM, o Giuliano é meu orientador, eu sou do Grupo GEL, e eu saio da prática, né? Eu comecei como recreador, sou professor universitário há 20 anos, né? Trabalho há quase 28 anos na área da recreação e do lazer, sou um pesquisador dessas duas áreas,
trabalho num campo multidisciplinar, porque já tive a oportunidade de lecionar com a pedagogia, com o turismo, com a educação física agora também, né? Então, eu venho da prática para a teoria, e agora eu estou no inverso, de tentar trazer essa teoria para a prática, de fundamentar. E eu vejo que o caminho também tem que ser inverso. Esse caminho tem que ser inverso no sentido do teórico vir para a prática, colocar o pé dentro da prática. E não é isso que sempre acontece, né? Eu sou um investigador, olho de fora, mas eu não vejo de dentro. Então, nós precisamos que o professor vire um pesquisador da sua prática e o pesquisador vire um pesquisador da prática lá dentro. Então, que se alinhem, que se aproximem e que construamos juntos os saberes e as fundamentações tão necessárias para a prática e trazer a prática para a teoria. Porque o lazer, ele tem a ver com vivência, com essência, com sensibilidade, com emoções. E nem sempre a gente consegue descrever ou escrever essas emoções. Então, somente vivendo, né? E é a partir do viver que a gente precisa. Mas, professora, muito obrigado pela sua fala, e somo a esse olhar que você traz de sensibilidade, porque eu acho que a gente precisa dessa humanização na pesquisa, né? Então, parabéns pela sua fala, pela sua articulação, e grato por compartilhar com a gente essas informações. Obrigada, Rani. Eu vou continuar aqui, porque a gente tem aqui mais 2 pessoas inscritas, né? Então, eu vou passar direto aqui a palavra para a Patrícia. Só um comentário, pessoal, que agora a gente está indo para o terceiro tempo, né? E a gente encerra às 9h30, né? Então, quem ainda não perguntou, se quiser colocar aqui no chat, porque está com vergonha de fazer oralmente, né? Tudo bem. Aí o Pina já se inscreveu, então nós vamos passar aqui para a Patrícia, tá? Patrícia, saudade de você. Olívia, antes da minha Patrícia, querida amiga, falar, eu queria destacar a alegria da Leila Mirtes aqui com a gente, pessoal! Amada! Amada dos ovos nevados! Aprendi a comer ovos nevados com esta mulher lá em Minas. Quanto tempo, Leila? Daqui a pouco eu e a Leila vamos fazer aqui uma participação especial, mas... Querida Leila! Vou passar a palavra para a Patrícia aqui para respeitar a ordem das inscrições, né? Depois, Olívia, inscreve a minha Leila, que nós vamos fazer uma dupla aqui, tá? Tereza, eu queria conseguir pensar um pouquinho a questão dessa metodologia a partir de uma realidade que nós temos aqui no Norte, né? Bem específica, que você teve a oportunidade já algumas vezes de visualizar, observar, saborear algumas coisas, né? Antes disso, eu quero dizer que já está separado para mandar para você, tá? Desse ano agora, ó. Eu já ia perguntar. Já está separado para você. Então, assim, nós temos uma grande festa religiosa, né, que, ao mesmo tempo, você tem ao lado da igreja que se mistura com a questão do profano, né, que você tem o parque, o ITA, né, você tem na frente a venda de brinquedos. É o único período que você vê, por exemplo, os brinquedos de Miriti, que ele é temporal mesmo, né, ele acontece somente nesse período do Círio de Nazaré. Se você tivesse que fazer essa investigação a partir desse olhar, né, dessa festa religiosa, fala um pouquinho para a gente como é que isso se daria, né, a questão da etnometodologia a partir dessa relação com uma festa, né, que envolve a relação do lazer, da religiosidade, do profano, né, da questão do brincar. Como é que você pensa isso? Olha o quadro da Tereza. Então, é muita emoção, viu? É muita emoção, viu, Juliano? Coração de 69 anos não aguenta, não. Ele fica assim, ó. Ó, viu? São 69 janeiros. Não é, Pina? Bom, vamos lá.
Então, minha querida Patrícia, primeiro dizer a você que eu amo você demais, demais, sabe? Assim, acho que não tenho como descrever o amor e o respeito que eu sinto por ti, mulher. Sabe? Conhecendo você como eu conheço, guerreira, lutadora, mãe, mulher, amante, namorada, colega, conhecida, professora, Ave Maria, tudo isso junto numa mulher só é muita coisa. Então, vê só, Patrícia, eu tenho eu tento ter uma coerência, né, dentro daquilo que eu penso, daquilo que eu falo, daquilo que eu falei. Se essa festa, né, ela me estimula enquanto professora, enquanto mãe, enquanto aluna, né, enquanto pesquisadora, se ela me estimula e ela me inquieta, ela me dá perguntas que eu não consigo encontrar respostas no livro, que aí é o que o Rani falou, nem tudo está escrito lá, e às vezes o que está escrito não é aquilo que deveria estar, não é, Rani? Então, se essa festa, e você sabe que ela é uma fonte, não é, de pesquisas e de relações, ela é culturalmente lazerenta, né? Ela é culturalmente viva. Então, em cada espaço, em cada canto, em cada lugar, deve inquietar para que a gente investigue. E aí a etnometodologia, né, de cara, eu digo que o conceito chave, que é o que Lisandre falou das relações, né, de por quê, o que é que nós fizemos, o que é que a etnometodologia nos ensinou para desvelar aquela prática docente lá no Centro de Educação, quando o Lisandre fez o mestrado. Nós tivemos a ideia, e não foi assim milagrosa, foi resultante de reflexões teóricas da relação teoria-prática, né, do que acontece no cotidiano e do que está lá. A gente pensou, vamos fazer uma pesquisa que vai alimentar a pesquisa, para a gente simplesmente não fazer um recorte imaginário. Vai ser o professor A, B ou C. Não, que professor vai ser esse? Então, para a gente chegar a esse planejamento participativo, nós fizemos uma pesquisa a partir do conceito-chave da prática e da realização e da reflexividade com os alunos do mestrado, mas eles não eram nossos atores. Nós queríamos chegar no professor que realmente tinha um planejamento participativo na sua disciplina. E aí eu trago isso para essa tua questão, né, de o meu olhar de pesquisadora vai ser diferente, não é, do olhar, e todo olhar é diferente, é claro, vai ser diferente, eu estou falando em termos da base epistemológica, não é, daquela criança que vai para a festa para brincar com o brinquedo, com aquele sapinho que dança só no ar, não é? Com o Holly Roy. Então, o olhar dela vai ser de brincante, não é? E o meu olhar, enquanto pesquisadora, vai ser uma inquietude. Por que é que ela escolhe esse brinquedo e não aquele? Essa é a pergunta. Uma outra inquietude está ali do lado, lá não é a festa do Círio de Nazaré, que, claro, não se compara a multidão, a quantidade. Aqui é a festa de Nossa Senhora da Conceição, né, que é uma semana de festa, né? A Avenida Norte para tudo lá, porque fica a festa profana. Então, tem a religiosa, lá no alto, no pé da Nossa Senhora da Conceição, e tem a profana, que fica ali pelos arredores, pelos lados, não é? E aí você pode, por exemplo, o que é que nós fizemos em Olinda, quando nós fomos fazer, nós fizemos uma pesquisa para que a gente compreendesse a relação de lazer e trabalho. Naquela festa profana, vai estar o sujeito que
optou em ir beber, e aí a gente é outro estudo, se aquele lazer é um lazer educativo, é um lazer negativo, é um lazer ruim, é outro estudo, né? Mas tem esse sujeito que foi para lá para beber, tem um sujeito que foi para lá para dançar, tem a pessoa que foi para lá para vender a bebida, tem a pessoa que foi para lá para botar o som para o outro dançar. Então, são inquietudes que podem, assim, né, que vem aqui na minha cabeça, que vai muito depender, e é uma fonte, eu digo que o lazer é, sim, ninguém me convence do contrário. O lazer é uma fonte de investigação, é uma fonte de descoberta, né? E essa festa, né, do Círio de Nazaré se configura nisso, né? Se configura no espaço de recreação, num espaço de recriação, num espaço de trabalho, no espaço de contação de história, no espaço de história do Pará, do Belém do Pará, não é? De um resgate dessa memória lúdica. Então, existem várias fontes ali borbulhantes. E meu olhar e a minha inquietude enquanto pesquisadora é que vai dar aonde é que eu vou chegar, o que é que eu vou investigar. Então, eu não tenho dúvida que a festa do Círio de Nazaré é, sim, uma fonte borbulhante de pesquisa, com certeza. E a escola deveria explorar mais essa fonte, né? Porque ensinar a história do Belém do Pará dentro de uma sala de aula, porque não ensina lá na festinha, lá conversando com as pessoas. E como é que esse brinquedo surgiu? Qual é o sentido desse produto, dessa matéria? A escola se tranca nas suas portas, é por isso que eu digo que a escola, como ela está estruturada e como ela funciona, ela não é um espaço que propicia o lazer. Tereza, sem querer Oi. te cortar, é que nós temos mais 3 pessoas inscritas, então eu queria passar, que eu estou com medo do tempo. Faz um bloco. Então vamos fazer em bloco. Eu vou pedir para a Marília e o Pina fazerem as suas perguntas, né? Primeiro a Marília, depois o Pina, e depois eu passo para o Juliano, então, tá? Marília. Professora Tereza, é um prazer e uma honra poder conhecer finalmente, mesmo que virtualmente, a sua força. Como eu sou uma menina docente, começando ainda, e me encantei pela etnografia durante a graduação, e acabei nesse caminho, fiz o mestrado na antropologia social, e como me interessava o corpo e a interface do esporte com lazer, eu participei por muitos anos de grupos de trabalho da antropologia do esporte, e não tive ocasião de explorar outras alternativas. Então, agora, um pouco tardiamente, retrospectivamente, estou tentando entender outras possibilidades metodológicas. E assisti a aula da professora Maria Manuela para o grupo da professora Simone Hecker, para tentar entender a diferença entre a etnografia desde uma perspectiva antropológica para os estudos culturais. E agora estou aqui assistindo a sua aula para tentar entender também qual seria a especificidade da etnometodologia em relação à etnografia. Quais seriam, né, eu vejo muitas semelhanças em pressupostos, em relação a técnicas, mas ainda não está muito claro para mim, né, como é que dialogam, né, essas 3 possibilidades, e ainda uma quarta, que eu acabei conhecendo no doutorado sanduíche, no intercâmbio de doutorado na Nova Zelândia, quando eu, né, buscava me ancorar em alguma coisa para resolver alguns problemas de campo, que se chama, em inglês, Grounded Studies, e eu não sei bem nem como traduzir isso, mas que também traziam muitas semelhanças. Eu não sei se é possível a senhora situar algumas diferenças e como elas, né, se relacionam. Muito obrigada. Obrigada, Marília. Vou passar para o Pina direto, tá? Para a gente fazer, então, esse último bloco. Pina. Obrigado, Lívia. Professora Leila, que alegria encontrá-la aqui. Quanto tempo. Grande abraço. Bom, professora Tereza, a senhora deixou muito
claro, né, na sua palestra, a qual apreciei muito, e hoje também, que os estudos etnográficos, etnometodológicos, etc., eles analisam com muito cuidado, muita atenção a realidade. A senhora mesmo usou um termo, uma expressão, observar o cotidiano, né? Observar o que acontece, praticamente reportar o que acontece e trazer isso para o conhecimento, para o campo do conhecimento. Mas sempre há um risco, né? Eu mesmo já caí nisso, e de que ao estudar a realidade, a gente acaba exagerando no empirismo, a gente acaba se aproximando tanto das questões empíricas, que, de repente, a gente está totalmente mergulhado no empirismo e se esquece um pouco de que está fazendo um trabalho científico. Então, a minha pergunta é exatamente essa: como evitar essa armadilha de cair no empirismo ao estudar a realidade? Que é sempre um problema sério para o pesquisador. A gente se fascina pelas questões empíricas e, de repente, começa a esquecer a questão, o contexto científico e a base científica. E o procedimento, melhor ainda, o procedimento científico. A epistemologia. Obrigada, Pina. Tereza, já passo para você a bola. Então, Maria, eu não conheço essa terceira opção de investigação que você coloca, né? Eu não tive a oportunidade de ler, então você tem meu WhatsApp, eu passei aí meu e-mail, gostaria que você me passasse essa referência para que eu possa estudar e compreender para poder, né, apontar especificidades, né? Em relação à etnografia, que também foi a minha base de investigação no mestrado, né? E aí eu trabalhei dentro da perspectiva sociológica, né? Porque a minha orientadora, ela era socióloga, ela fazia estudos no campo da sociologia, Elly Frogner, saudosa, né? E nós trabalhamos, e foi uma construção, foi um parto, assim, sabe, bem, mas com muito carinho, porque ela tinha uma base no Weber, e eu estava trabalhando no materialismo histórico dialético, e aí eu tive que tirar leite de pedra, mas foi bom porque eu conheci e aprendi um pouco mais, né? Sempre, os desafios sempre são muito bons. Então, essa etnografia, ela tem, sim, né, uma proximidade teórica, de sustentação teórica, para você olhar, né, por dentro. Eu identifico, vou falar de uma para não me estender em tantas outras, o que eu identifico que a etnometodologia dá um salto para a nossa característica, é o que eu vou responder ao Pina, tá? Ela diz a você: descubra, crie, investigue, construa. Então, a etnometodologia, ela possibilita caminhos. Por exemplo, o que é que eu consegui, teoricamente, produzir? Até hoje eu trabalho orientando os meus alunos, Paloma está aqui, Maria Clara também, o Edgar também, né? Eu trabalho com o TDO, que se chama Texto Didático Orientador. Uma criação nossa. Todas as minhas disciplinas eu trabalho com TDO. O que é um TDO? É dizer o que você tem que buscar, o que você tem que descobrir, é estimular você, é não dar nem a vara, nem o peixe, nem o rio. É dizer que existe o peixe, a vara e o rio, e tu procuras. Aonde a gente pode buscar isso? Entendes? Então, a etnometodologia, ela é desafiadora por isso. E aí eu construí, não é, o texto norteador para dar para Juliano, para dar para Gisele,
para entregar para o Bramante, enfim, para todos esses atores que fizeram o cenário, né? Eles estão na minha tese nominalmente, eles só não estão as suas análises, o que eles disseram, né? Por isso que eu estou citando eles aqui. Então, eu entreguei para eles um texto norteador. E lá eu dizia quem eu sou, como eu vim, o que é que eu queria, qual era o meu conceito de experiência, saberes da experiência cultural, porque eu estava vendo isso dentro do lazer, qual era a minha percepção entre lazer e corporeidade. Né? E eu me lembro que uma professora que constitui meu universo de atores, eu tenho essas fitas gravadas que eu guardo com tanto carinho. Era a fita de, aquela de, como é que a gente chama, que bota assim no fita cassete? Cassete, né? Eu tenho que guardo com tanto carinho, né? Que ela disse assim para mim, Tereza, eu estou deslumbrada, porque você se desprendeu de raízes que fixavam os teus 2 pés e você não conseguia andar. Vê como é lindo escutar isso, Marília. Né? Então, eu acho que a etnografia, mesmo na base sociológica, não me fez isso, não me deu esse aval. Né? E aí, a etnometodologia mexeu com essa característica cultural africana, de mãe de santo que eu sou, né, de mulher de terreiro que eu sou, de mulher pernambucana que eu sou, de mulher negra que eu sou, de pesquisadora que eu sou, de doutora que eu sou, de pós-doutora que eu sou, de mãe e de avó. Então, eu sou tudo isso junto, não pode separar. E a etnometodologia me deu essa forma de olhar. Não é? Agora, aí eu vou dizer para você que essa é uma das diferenças. Tem outras, mas eu vou me deter nessa ousadia de ser pesquisador, de usar uma metáfora. Né? Eu usei a metáfora do carnaval. Então, os meus atores, eles são Perrot Colombina, palhaço, homem da sombrinha, boêmio. Né? Cada um que eu via uma figura, eu ia estudar a figura e dizia, esse daqui é o boêmio, então eu vou chamar ele de boêmio. Então, aquele dali é o homem da sombrinha, entendesse? Então, isso foram as pistas que a metodologia foi me dando. Agora, por quê? Porque não dá para decorar como a norma da ABNT. Quem vai decorar a norma da ABNT é um louco. Você tem que ter ela lá no arquivozinho para poder ir chegar a fazer a revisão. É doideira, né? Você tem que incorporar. E a gente vai incorporando a cada dia, né? A cada dia. E aí, Pina, essa forma de você incorporar, ela te puxa, né? Assim, para você ter esse cuidado. E aí, eu dei uma palestra uns 20 dias atrás sobre a pedagogia humana crítica, né, lá no Rio Grande do Norte, um setor da política me convidou lá, e eu fui. E aí eu revisitei Saviani, claro, né, para falar da pedagogia humana crítica, a gente tem que revisitar Saviani. E revisitei o tempo que eu fui aluna dele, que eu gravava todas as aulas, eu e Celi Tafarel. A gente gravava todas as aulas, depois a gente transcrevia todas as aulas, depois passava para o crivo dele, para saber se a gente estava dizendo o que ele tinha dito mesmo. Então, isso aprendemos muito. E aí ele diz que a realidade, ela está. A realidade, ela é. Né? Então, você vai olhar a realidade para você sistematizá-la e você entrar numa nova visão do que é aquela realidade. E, para isso, você tem que buscar aquilo que a dialética nos ensina. Né? Existe uma tese, existe uma comprovação, existe uma constatação, existe o questionamento, e você vai chegar numa nova reflexão sobre aquela própria realidade. E esse cuidado que você coloca tem que ser tomado, sim. Nós não podemos manipular dado. Se o ator diz,
problema, eu tenho que escrever na minha tese problema. Eu não vou botar problema, porque o meu autor, que é um cara lá do sertão, que fala para mim problema, eu vou botar problema. Agora, quando eu for falar do que ele falou, eu vou falar problema. Então, eu não posso manipular dados. Eu não posso dar um jeitinho. Não, foi 3, mas vou botar 2,5, vou botar 2,9. Não. Não pode, não dá, não é possível. E aí, os critérios os próprios conceitos, né, que a gente tem que estudar cada um deles, nos alerta para esse cuidado. E você tem toda a razão, não é? Nós não podemos esquecer o que nós estamos fazendo. Como um pesquisador vai esquecer o que está fazendo? Então, ele não está pesquisando. Ele não pode esquecer, ele tem que ter convicções, certezas, dúvidas, né? Perguntas, mas ele não pode esquecer. Então, esse risco que você se refere, né, esse cotidiano, ele se mostra independente do seu olhar de pesquisador, ele vai estar lá. Agora, o teu olhar vai ser um olhar apurado, né? Eu acho que aquele olho que eu botei, né, brasileiro, lá na minha fala, eu pensei que o Brasil tem que acordar, aí eu botei aquele olho brasileiro. Não sei se alguém conseguiu ler a mensagem do olho brasileiro. Aquele olho verde que eu botei na apresentação, na minha fala, né, gravada. Então, a gente tem que ter aquele olhar cuidadoso, repreensivo, cauteloso. A gente precisa ter esse olhar, para que a gente não caia nessa armadilha de querer manipular dados. Que a gente não caia na armadilha de não dizer o que realmente o real concreto diz. Né? Então, vai casar com a questão da teoria do conhecimento. Você não pode aproximar antagônicos. Não pode. Você pode aproximar diferentes. Antagônicos, jamais. Né? Porque o certo e o errado tem um divisor, que se chama diferença. Agora, o antagônico, não. O antagônico, meu filho, sai para lá. Se afaste. Em nome de Jesus. Se afaste. Antagônico não dá. Antagônico é aquilo que você não acredita. É aquilo que você não consegue assegurar. Né? Então, esse cuidado. Acho que a tua pergunta foi muito boa, porque como a etnometodologia, ela tem toda essa percepção, né, de construção do pesquisador, pode-se correr o risco, sim, né, de dizer, não, vou dar um jeitinho aqui. Não pode. Não pode. A realidade está ali e você vai olhar com esses olhos que a teoria do conhecimento que você está adotando para o seu estudo, e aí Marília falou no estudo antropológico, no estudo cultural, na etnografia, sociológica, então tem vários, então você tem uma teoria de conhecimento para você forrar, dar essa base, né, e então fazer as descobertas, e descobertas propositivas. É bom lembrar disso. Tereza, desculpa interromper, mas eu queria, assim, a gente, dado o adiantado da hora, eu queria agradecer a todos e todas aqui a presença, né? Eu queria passar a bola para você mais uma vez, para você encerrar, tá? Para você fazer seus apontamentos finais aí. Depois o Juliano fica à vontade aqui também para como se diz, fazer as últimas palavras aí, tá? Do evento. Um abraço. Linda, obrigada. Você me inspirou, você me inspira e vamos continuar nos inspirando. Tem que terminar, né? Tudo tem que ter um começo, um meio, um fim. É ruim, mas a gente tem que renovar momentos, né? Então, eu quero dizer da minha emoção, e emoção mesmo, né? Porque, apesar das eleições estarem aí bem próximas, eu não sou candidata, então eu posso dizer isso, que eu estou emocionada de viver isso aqui, né? Porque
O lazer é minha vida e, às vezes, uma vida solitária. É uma vida solitária. Mas a gente sabe que quando a gente grita, vem alguém e pega na sua mão, sabe? Isso é que é o bom do nosso universo de lazer, né? A gente está sozinho na especificidade da sua terra, do seu lugar, né? Da sua cidade. Mas se você gritar, a mão vem e lhe segura. Isso é que é o bom do nosso campo, né? De sermos lazerentos. Quero agradecer muito a todos e a todas que estão aqui. Leila Mirtes, meu respeito eterno por aprender com você, né? Por ter você como referência, por aprender com você a comer ovos nevados, que eu não esqueço nunca disso. Muito obrigada, Pina, querido, e todos os outros. Eu vou dizer o nome de Leila, o nome de Pina, e aí todas as mulheres e todos os homens dessa sala se sintam assim, muito obrigada, muita axé, muita luz, muita força, e muito estudo, e muito lazer na nossa vida que a gente precisa, né? A gente precisa desse alimento. Obrigada, Lisandre, Patrícia, a todos vocês, minhas alunas que estão aqui, minhas orientandas, vamos estudar, vamos ler, né? E vamos, Marília, adorei conhecer você, né? Adolescente no mundo, no universo do lazer. Obrigada, Marília, sua pergunta muito inteligente. Não esquece de me mandar a referência, tá certo? Manda mesmo. Tá certo, já anotei. Obrigada, Gisele Castro, Patrícia, Edson, e mais eu posso ver por aqui nessa telinha. Juliano, muita gente, né, Patrícia? Ô, Tereza. Juliano, eu posso fazer um pedido a essa galera? Faça o pedido. As bênçãos de Nanã Burequê, a orixá da sabedoria, dos pântanos, que é porta de entrada e saída, de renovação de tudo. É com você, Tereza. É isso aí. Abram as câmeras para a gente tirar uma foto, porque isso é histórico. Por favor, quem puder. Ai, Rani abriu. Ai, vamos lá. Vou lá, hein? Bonita, ajeitar meus cabelos, que foi uma aluna minha que botou, Letícia. Ai, Patrícia, que coisa linda. Tereza, enquanto o pessoal está abrindo a câmera aí, aparecendo, só gente bonita, só gente maravilhosa aí. Lembrar que, dentro da programação do CEL, a pedido do GTT Lazer, vai se dar o lançamento do livro Lazer e Sociedade, 40 anos aí do CBCE, que tem um capítulo meu, com a Leila Mirtes, né? Eu estou realizando meus sonhos, né? Fazendo um evento que duas musas aqui, uma coordenando a outra, né? Escrevendo um capítulo de livro com a Leila. Isso são sonhos da minha infância que se realizam. Aí, Marília, viu? Os sonhos se realizam. Então, obrigado por todos vocês. Vamos sorrir para a foto. Sorriso. Olha o passarinho. Pronto, batido. Vou mandar no grupo, hein? Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Juliano. Boa noite. Boa noite, Adorei amiga. rever.